A igreja hoje perdeu a mensagem de Jesus Cristo. Que mensagem de Jesus Cristo que a igreja perdeu? A mensagem que diz: o reino de Deus é chegado. A igreja de hoje perdeu esse olhar de Jesus Cristo, que o reino de Deus é chegado. O que está se passando no horizonte igrejeiro? A visão igrejeira hoje é uma visão egoísta. Como que é egoísta? No seguinte sentido: a igreja de hoje está preocupada com ela mesma. Ela só vê a si própria. Esta é a visão egoística da igreja de hoje. Ela só vê a si própria. Então ela faz tudo para que seja mantida. Então vai se lutar com unhas e garra para a sua manutenção. Isto é, para a sua sobrevivência. Resultado: a igreja de hoje é egoísta, está focada em si mesma. E se ela se expandir e for grande, resultado, ela vai conformar-se com a posição de grandeza que ela já ocupa no mundo. E como ela olha para si mesma, o que ganha é suficiente e está transbordando, vai gastar na construção de grandes templos, grandes catedrais. Perdeu o olhar de Jesus Cristo. Agora ela olha para si mesma. Ela se autocontempla e ela definiu seus limites. Esse ponto que cheguei está ótimo. Eu estou otimizada. Parabéns. Resultado: perdeu o olhar de Jesus Cristo. Qual é o olhar de Jesus Cristo? Vamos nos lembrar. O reino de Deus é chegado. Esta foi a pregação de Jesus Cristo. Nós podemos ver no Evangelho que Jesus Cristo não ficou satisfeito em pregar em uma cidade. Ele estava certa vez numa cidade e o povo falou: fica conosco. Está ótimo aqui, nós te aceitamos. Nós queremos que você fique aqui. Resposta de Jesus Cristo: eu tenho que pregar esse evangelho de reino a outras cidades. Me convém ir a outras cidades. Jesus não estava satisfeito em pregar só em um âmbito, em um lugar. Jesus queria que esta pregação do reino de Deus, que o reino de Deus é chegado, se estendesse a todas as cidades. Ele não ficou numa só cidade para manter um só rebanho. Manter um rebanho não é a visão do reino de Deus. É sim uma visão igrejística. Ela só olha para o seu rebanho. Ela só contempla o seu rebanho e está satisfeita que o rebanho do outro se vire. Eu tenho só que olhar para o meu rebanho. É a visão egoísta. Ela só se contempla a si mesma. É a visão igrejeira que nós vivemos na atualidade. Jesus não tinha essa visão igrejeira. Jesus tinha outro ponto de vista diferente do ponto de vista igrejeiro, denominacionalista e tradicionalista, nos quais nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele não ficou só num lugar
Jesus não ficou preso a um só rebanho ou a um grupo de rebanhos. O desejo profundo de Jesus Cristo é que esse assunto, o reino de Deus é chegado, se estendesse a todo mundo. E nesse desejo nós podemos ver o que ele disse para os discípulos: vá a toda parte, a toda a terra, a todo mundo, e pregai esse evangelho do reino. Diga que o reino de Deus é chegado. Jesus sabia que somente essa pregação do reino de Deus era suficiente para libertar o povo do reino satânico, do mundo espiritual, que atua neste mundo com suas ideias, seus conceitos. Pois Jesus disse que este mundo tem um príncipe, e o príncipe é Lúcifer. Ele é o príncipe deste mundo. Mas agora, para pôr esse inimigo por terra, hoje, a grande necessidade é que preguemos que o reino de Deus é chegado. É a pregação do reino de Deus que vai expulsar esse inimigo deste território, pois essa terra é do Senhor. E a forma como o inimigo de Deus vai ser posto debaixo dos pés de Jesus Cristo é através da mensagem que o reino de Deus é chegado. Aí está o nosso despertar. Aí está o nosso horizonte. O nosso verdadeiro lugar está na pregação do reino de Deus. Dizer ao mundo: o reino de Deus é chegado. E não ficar 40, 60 anos dentro de um só rebanho, recebendo alimento, se satisfazendo com o alimento e satisfeito. Satisfeito com as condições igrejísticas. Tá bom demais aqui? Ar-condicionado, poltronas confortáveis, cantores maravilhosos, tecladistas, guitarristas maravilhosos. O ambiente está bom. Façamos a nossa tenda aqui. Está ótimo. Que o mundo se vire. Nós estamos no reino de Deus. Estamos na nossa congregação. Estamos na nossa igreja, na nossa denominação, e seguimos, felizmente, contemplativamente, os ensinamentos das nossas doutrinas, dos nossos dogmas. Estamos na nossa igreja, confortáveis, protegidos, temos tudo o que nós precisamos. Nos fechamos aqui. E o mundo que se vire. Essa é a mentalidade igrejeira. Não é a mentalidade de Jesus Cristo. Não é a mensagem de Jesus Cristo. Não é o que Jesus Cristo quer. Pois a mentalidade de Jesus Cristo é que se pregue, se anuncie em toda parte do mundo, em todas as cidades e países e nações, o reino de Deus é chegado. Isto é, o poder de Deus é chegado para desfazer a obra de Satanás, para expulsar demônio e curar enfermos. No meu nome, eu dou autoridade para você. Se você crê, você vai. Se expulse demônio, você cura enfermo. Vocês farão o que eu fiz. Essa é a mensagem do reino de Deus. É uma mensagem que mexe com os poderes satânicos que governam este mundo. É uma mensagem que aterroriza o reino de Satanás,
Porque onde chega a luz, as trevas têm que sair. Por isso que a Escritura diz: quando o inimigo de Jesus Cristo for posto debaixo do estrado dos seus pés, ele virá a este mundo. Mas para isso, tem que aparecer o cidadão do reino de Deus. A nova criatura. Quem era? Os filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? O que os caracteriza como filhos de Deus? Os filhos de Deus são caracterizados por serem dirigidos pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Diz as Escrituras Sagradas. Aí está a diferença. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. E Paulo vai dizer nas suas cartas que o mundo está esperando o aparecimento destes filhos de Deus. Homens dirigidos pelo Espírito de Deus, mulheres dirigidas pelo Espírito de Deus, crianças dirigidas pelo Espírito de Deus, velhos dirigidos pelo Espírito de Deus. O mundo está esperando o aparecimento dessa nova criatura. Mas ela só pode aparecer dentro de um espaço. E esse lugar é chamado Reino de Deus. É aí que vai aparecer os verdadeiros filhos de Deus. É dentro desse espaço de Reino de Deus que vai aparecer os filhos de Deus. Aqueles que nasceram da água e do Espírito. A água e do Espírito. Da palavra e do Espírito. Não só da palavra. A palavra, a letra, mata. A letra sem espírito mata. A letra é mortal. Logo, a letra precisa ser vivificada. Ela é vivificada através do quê? Através das revelações do Espírito Santo. Aí teremos vida. Aí a letra tem vida. A vida que este mundo está precisando. Aí vem a visão. Pregar o que Jesus Cristo pregou. Cristão, seja como Jesus Cristo. Não pregue igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. Pregue o que Cristo pregou. O reino de Deus é chegado. Olhe nas Escrituras. Se você pregar uma outra mensagem, que não seja o reino de Deus, mas que seja igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo, você não é cristão, você é um cristianizado. Você tomou um banho de cristão, uma lavagem de cristão. É uma lavagem. E lavagem não serve para nada. Lavagem só serve para porco. Porco come lavagem. É hora de a gente pegar comida viva. Mas você só vai pegar a comida viva se você for colocado no lugar certo. O lugar certo não é uma igreja, não é denominação, não é uma tradição. O lugar certo é você se colocar na mensagem de Jesus Cristo, conforme as Escrituras. E ele pregou: o reino de Deus é chegado. Esse é o nosso ponto de partida. Aí vamos ver os filhos de Deus. E dentro dos filhos de Deus, você vai ver o povo de Deus. E você vai ver que ele não fica somente no seu igrejismo, no seu denominacionalismo, no seu tradicionalismo. O povo de Deus se estende por toda a terra. E quando esse povo de Deus se estender por toda a terra, Satanás, coitado do diabo, ele tem que bater em retirada. Ele vai ficar debaixo do estrado de Jesus Cristo, debaixo dos pés de Jesus Cristo. E quem vai colocá-lo diante dos pés de Jesus Cristo? Eu e você. É uma boa nova, né? Na pregação, o reino de Deus é chegado. Pregação de Jesus Cristo. Não é uma pregação igrejeira, não tem rótulo. Não é denominacionalista, não tem rótulo, não é tradicionalista. A minha palavra é espírito e vida. É uma boa nova, né? Vamos entrar nessa dimensão de Jesus Cristo? Vamos ser cristãos verdadeiros? Verdadeiros. O que tem a verdade? O que tem o Espírito Santo e a palavra. É uma boa nova, não é?